Como foi seu primeiro dia como engenheira? Vamos lá, acho que eu vou começar pela pergunta: como foi seu primeiro dia como engenheira? Depois eu vou explanar um pouco mais, inclusive colocando a questão do que eu tinha de interesse, como foi meu início, que eu acho que isso será importante. Então, depois eu me apresento quando eu for fazer esse descritivo do meu início. Por hora, acho que agora seria importante eu descrever sobre essa pergunta que elas fizeram, né? Como foi seu primeiro dia como engenheira? Hoje é diferente, mas na minha época era bem complicado. Então, eu vou dizer o seguinte: digamos que eu possa dividir em duas etapas, né? Essa resposta. A primeira etapa, vamos dizer que quando eu finalizei o curso e saí toda entusiasmada, né? Porque eu tinha conseguido uma grande conquista, né? Foi a realização de ter um diploma na mão. Aí depois veio o choque da realidade, vamos dizer assim, né? Quando eu comecei a minha busca no mercado de trabalho. Enfim, eu vou te dizer que eu enfrentei uma grande barreira cultural, tá? O diploma de mulher não tinha o mesmo peso do que de um homem. E eu senti isso na pele. Quando eu ia buscar. Acho que vale a pena dizer que naquela época, né, não existia a facilidade digital de hoje. Então, a busca, como é que era de vagas? Era através de anúncios de jornais. A gente buscava nos jornais aqueles anúncios e aí a gente ia até lá, batia a perna até o local para se candidatar à vaga. E era nessas vagas, que não foi nenhuma, nem duas, nem três, que eu realmente me decepcionei bastante. Por quê? Porque eu me deparava com a colocação: esta vaga é só para homem. Você imagina, bem frustrante, né? E assim, foi um grande desafio, vou te dizer a verdade. E, e mais, né? Uma resiliência que a faculdade não ensina. Você dá murro em ponta de faca. Então, sabendo que a discriminação era infundada, que você estudou todos aqueles anos, você foi qualificada igual aos homens, você se empenhou, conseguiu se formar e, no entanto, você não tinha a mesma chance que existia para os homens. Enfim, eu acho que isso vale como uma história de superação e para abrir realmente os caminhos, que acho que é isso que nós fizemos, né? Conseguimos abrir caminhos. Então, assim, depois de tantas buscas e tantas negativas, eu um dia encontrei um anúncio no jornal que dizia: engenheira de vendas. Na verdade, eu nem tinha conhecimento da existência dessa, como é que eu vou dizer? Dessa vaga, desse segmento, acho que seria desse segmento, né? Então, me interessei bastante. Inclusive, estava escrito engenheira de vendas. E isso, assim, me chamou muito a atenção. Por quê? Eu vou te dizer uma coisa. Na verdade, quando eu estava estudando engenharia, eu, eu me interessava muito pela área de telecomunicações. E dentro da área de telecomunicações,
eu fiz um concurso, porque naquela época era a Telesp, né? E eu fiz um concurso para poder fazer um estágio, ainda estudando a engenharia. E eu consegui, eu passei nesse estágio e eu fui parar na área de comutação. Na área de comutação foi muito interessante, né? E eu, assim, me identifiquei bastante com aquela área. Mas para vocês terem ideia, naquela área tinha, naquele setor específico, tinha 55 homens e tinha secretária. E entrei eu como classificada concursada, né, para aprender essa área. Olha, as pessoas que trabalhavam lá, que eram os homens, né, eu vou te dizer que eles foram muito bacanas. Eles não me discriminaram, não houve aquela barreira porque eu era mulher, né? Porém, assim, hoje a gente tem uma ideia, né, de que isso não seria o correto. Mas naquela época, primeiro porque eu tinha 18 anos. Segundo, porque não se falava muito nessa parte de discriminação, né? Então, eu tinha um chefe que ele tinha a secretária e ele passava na minha mesa e ele tinha que me aceitar, porque eu era concursada. Porém, ele dizia que mulher para ele só servia para usar saia. Então, vocês imaginam como foi difícil a gente se deparar com situações como essa, né? Mas, enfim, eu aprendi essa parte de comutação porque o pessoal era muito bacana, eles me ajudaram muito, porém, como eu era concursada, finalizou e é óbvio que o meu chefe não me efetivou, porque eu era mulher. Mas, enfim, só foi um adendo, né? Por conta de que, como eu não conseguia na minha área, vamos dizer assim, na minha área, eu fui. Me chamou a atenção aquele anúncio do engenheira de vendas, e eu fui até lá para ver do que se tratava. E isso serve de alerta para todos aqueles que estão cursando engenharia, porque assim, a engenharia, ele te abre um leque muito grande no mercado. Não é só a parte da engenharia, não é só a parte de você executar exatamente aquilo que você estudou, mas isso vai te dar bagagem para que você consiga outros caminhos, outras áreas, outros segmentos. E foi o que aconteceu comigo. Eu me formei em engenheira elétrica e, essa vaga de engenheira de vendas que eu desconhecia, né? Eles me explicaram porque era uma empresa que ela vendia componentes eletrônicos. E o que acontecia? Naquela época, inclusive, estava mudando muito a questão da evolução tecnológica, e aí eles estavam mudando de porta-NAND, NAND para circuito integrado, né? Antes tinha transistor, depois virou circuito integrado. Enfim, essa, essa área específica, o que fazia? Eles utilizavam os seus conhecimentos, tá, da faculdade para poder ajudar a vender aquilo que você não tinha. Então, por exemplo, alguém vinha para você e pedia especificamente um componente onde aquele componente específico você não tinha, mas com o seu conhecimento você tinha condições de oferecer outros componentes que supriam o que este faria e ainda daria
muito mais recursos para outras coisas. Então, eles usavam o seu conhecimento, por isso era engenheira de vendas, porque você ajudava a vender o produto tendo o seu conhecimento. Eles faziam importação, naquela época era com Philco, Philips, que a gente trabalhava, né? A gente trabalhava para vender para eles, e aí a gente importava esses componentes e aí vendia para essas empresas e fazia, o volume era muito grande, mas a gente fazia uma ajuda de venda. Como? Oferecendo dentro daquilo que nós tínhamos o que poderíamos cobrir com outro componente para o que o cliente estava pedindo. E foi aí que eu entrei na área comercial. Nessa empresa, eu trabalhei 10 anos nesse pique comercial e, claro, depois disso, eu não voltei mais para atuar exatamente mais na minha área, mas aí eu passei a atuar na área comercial. Então, eu acabei me realizando nessa área, porque depois eu entrei numa outra empresa, né? Eu saí dessa porque veio o plano Collor, aí eles mandaram muita gente embora, porque o Collor pegou o dinheiro de todo mundo, e aí eu fui mandada embora, eu tinha 10 anos de casa, e aí eu entrei nessa outra empresa para comercializar equipamentos de limpeza industrial. Enfim, qualquer faculdade te dá uma bagagem muito grande e você consegue seguir um caminho, né, onde você possa estar fazendo aquilo que gosta, porque isso é muito importante, e não se sentir discriminada, né? E eu, nessa outra empresa, eu fiquei 35 anos. Então, eu acho que isso conta, né? Qual foi o projeto ou trabalho que mais te marcou? Uma carreira sólida, versátil e de longa data. Entrando agora na área da segunda questão, que vai ser mais difícil para eu responder, porque vocês colocam assim: qual foi o projeto de trabalho que mais me marcou? Na verdade, o que mais me marcou foi o projeto de vida, eu acho, que eu enfrentei esse cenário, né, com uma discriminação muito grande, né? Mas, no entanto, eu consegui construir uma carreira sólida, uma carreira de longa data, mesmo que tenha sido na área comercial, né? Então, assim, eu passei por responsabilidades, por posições, né? Eu tinha responsabilidades muito grandes, passei por posições diferenciadas, cheguei à gerência, cheguei a contas estratégicas. Então, assim, consegui tirar um cliente de lá do fundo e trouxe ele para o patamar de segundo cliente da empresa, como comprador. Então, isso tudo te marca, né, na sua jornada de trabalho. Então, eu acho assim, que eu diria que o meu projeto, tá, que na verdade o início foi de ser engenheira e acabei direcionando para a área comercial, eu acho que isso foi impactante e me trouxe realmente grandes frutos, eu vou dizer assim, né? Então, ai, desculpa, escorregou o dedo. Então, que eu ia falar mesmo? Então, eu acho que essa conquista, esse histórico todo, me dá orgulho. Eu olho para trás e penso que eu consegui mudar o jogo. Mesmo com aquela situação difícil, eu consegui mudar o jogo, mesmo que eu tenha que ter tido a necessidade de redirecionar os meus interesses profissionais. Mas eu me achei, eu me encontrei na área comercial.
Então, assim, é o que eu digo, é muito importante vocês fazerem o que vocês gostam, porque o resultado vem sozinho. Eu vou dizer uma coisa, assim, ó, na, na área comercial, você enfrenta muitos desafios. Você tem desafio de tudo quanto é lado. Primeiro, as barreiras que você encontra junto aos seus clientes, né? Os argumentos que você tem que ter para conseguir vender para o cliente. Na verdade, eu não dizia que eu vendia, né? Eu dizia que eu sabia escutar o cliente e eu conseguia oferecer a ele uma solução para aquela dor que ele tinha. Então, assim, mas esse era o primeiro impacto. E aí, em cima disso, vinha processos, pessoas, logísticas, estrutura, implementação de tanta coisa que você tinha que fazer para que as coisas acontecessem, que era assim, um desafio depois do outro. Mas o sentimento de satisfação no final era muito grande. Então, será que eu consegui responder a pergunta? Não sei se foi satisfatório, mas assim, um projeto mais marcante não tem, não tem valor financeiro, mas tem um valor de crescimento, um valor humano, onde tem um sentimento de, de que você fez a diferença. Eu acho que é isso. Então, eu acho que qualquer que seja o seu projeto, ele tem que ser marcante. Então, você tem que se dedicar ao máximo para ter o retorno e dar à pessoa aquilo que ela espera. Então, assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês, estudantes de engenharia, tá? Eu não sou nenhuma sábia, mas eu senti isso na pele. Então, eu acho que o que a gente pode deixar de mensagem? A gente carrega um diploma debaixo do braço, né? Mas isso não é um trilho fixo, entendeu? Existem várias outras plataformas, vários outros segmentos que você pode seguir, né? E montar a sua história. E você vai poder brilhar em qualquer carreira desde que você se realize naquilo que você está fazendo. Bem, agora eu vou contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Isabel, eu entrei na faculdade em 75, tá? Mas eu acho que todos vocês passaram por isso e hoje quem está fazendo uma faculdade que já tem uma idade mais avançada consegue discernir o que quer, né, de melhor. Eu, na época em que eu ia fazer o meu vestibular, na minha época era Mapofei, tá? Então, eu tinha 17 anos. Nessa época, né, era a época em que a gente não sabia o que queria, não sabia o que queria, né? E a gente seguia muito aquilo que os pais falavam. Pelo menos eu tive essa personalidade, porque meu pai queria que eu fizesse espeleologia. A minha mãe queria que eu fizesse pediatria. E eu acabei fazendo engenharia. Mas eu vou contar um pouquinho da história antes do engenharia. Eu fui, na época em que eu estava prestes a me candidatar a fazer o vestibular, eu fui na USP.
E eu rodei aquela USP de ponta a ponta. Eu fui ver todos os tipos de cursos que existia na USP, porque eu queria ser assertiva naquilo que eu fosse fazer, porque era o meu futuro, né? Aí eu fui na USP e entrei aqui, ali, lá, colar, e vocês vão achar até engraçado, mas eu vou dizer que eu me encantei com oceanografia. Olha só, vocês já escutaram falar nessa profissão ou nesse curso? Oceanografia. Nossa, eu fiquei encantada. Mas que futuro eu teria fazendo oceanografia? Eu também tinha que pensar nisso, né? Eu tinha que fazer algo que eu pudesse sobreviver depois, porque eu ia estar fazendo uma faculdade onde depois eu iria trabalhar para poder sobreviver, para poder ter uma vida financeira independente. Bem, descartei, claro, a oceanografia. E o que eu gostava muito, eu era muito de exatas, eu amava exatas. E o que eu gostava realmente era da parte de aeronáutica. E aí o que eu fiz? Eu fui no ITA, porque eu tinha muito interesse em fazer o vestibular no ITA para poder seguir o curso deles. Eis que eu me deparo com as portas fechadas. Que novidade, né, gente? A mulher não podia fazer aquele curso. E olha, eu vou dizer uma coisa, nós fizemos uma carta e nós apresentamos, né? Eu estou dizendo nós fizemos porque meu pai ajudou naquela época a redigir essa carta e apresentei para a diretoria do ITA, manifestando a minha indignação porque uma mulher não poderia estar participando do vestibular para entrar no ITA. Era um absurdo, eu achava isso um absurdo. Recentemente, esses dias aí, porque eu pensando na minha trajetória, eu fui pesquisar quando que o ITA liberou, porque eu já sabia que a mulher agora já estava podendo participar. Quando que o ITA liberou a entrada ou a participação da mulher no vestibular do ITA? Pasmem que isso foi em 1996. Olha só, eles demoraram muito para tomar essa decisão, não mesmo? E quando eu fui era 1975 e eles liberaram a possibilidade da mulher participar do vestibular do ITA em 1996. É um absurdo. Então, a gente pode pensar que mesmo hoje, ainda algumas portas são fechadas para as mulheres, né? Ainda existe uma discriminação infundada, né, na verdade, porque todos nós temos qualificação para poder estar participando, pelo menos. Depois, se você não tiver condições de seguir, que foi o que aconteceu quando eu li o histórico, em 1996, 3 mulheres participaram, entraram, porém somente 2 seguiram. Uma, ela desistiu no meio do caminho, né? Então não aguentou o baque. Mas, enfim, provavelmente ela tenha percebido que não era aquilo que ela gostaria. Mas quem tem que definir isso é a pessoa, não eles, né? Quem tem que definir se vai ser possível ou não vai ser possível é a própria pessoa, é a própria capacidade de cada um, seja ela que gênero for, não importa o gênero que seja, né? Mas, enfim, voltando, como o ITA estava totalmente fora do propósito possível, né, para eu alcançar,
eu acabei por estar muito, assim, envolvida com a matemática, né? Eu fui até fazer aqueles, como é que chamava? Os cursos, os concursos que tinha, não era concursos, era aptidão, né? Aptidão, né? E aí veio no meu teste, era teste de aptidão. No meu teste veio que eu deveria fazer línguas anglo-saxônicas. Imagina, não era nada, não tinha nada a ver comigo. E aí depois, como eu gostava muito de matemática, as pessoas faziam, faz matemática pura, faz. Então, assim, porque você é muito criança para definir. E aí as pessoas ficam tentando te ajudar e acabam, inclusive, até atrapalhando, né? Então, não segui o que minha mãe queria, não segui o que meu pai queria, e segui o que eu achei que deveria fazer mediante aquilo que eu mais me identificava, que era física e matemática. E aí fui fazer engenharia. Na minha época era Mapofei, que era o vestibular de Mauá, Poli e FEI. Aí eis uma outra parte da minha história, né? A Poli era gratuita, Mauá era paga e FEI era paga. Aí o que eu fiz? Eu consegui passar na Poli, porém não na Poli de São Paulo, não aqui na USP, mas na Poli de São Carlos. Muito bem. Fiquei toda feliz porque consegui passar numa faculdade onde era gratuito, era do governo, e eu fiquei assim, radiante, né? E aí, lá que fomos nós, papai, mamãe e eu, para São Carlos. A faculdade era maravilhosa, magnífica, porém, vamos entrar novamente no fato de eu ser mulher. E isso não era só no campo profissional, era dentro de casa também. Porque assim, papai disse: não, como que você vai vir aqui estudar sozinha? Você tem 17 anos, vai fazer 18 ano que vem, vai vir para São Carlos estudar sozinha. Não, não vai ser possível. Eu falei, pai, mas tem república. Aí ele fala assim: eu não vou te colocar numa república. Vou ter que alugar uma kitnet. E aí sua mãe vai ter que vir morar com você. Olha só a situação, né? Tá, então fizemos a matrícula lá na Universidade de São Carlos. E quando chegamos aqui, ele sentou na mesa, pegou o bloquinho dele, ele era contador, tá? Só um detalhe. Aí ele começou a botar naquele papel assim: quanto vai me custar um flat? Quanto vai me custar a comida? Quanto vai me custar as viagens de ida e volta que vocês vão fazer de final de semana? Quanto vai me custar a sua mãe estar distante de casa? Bom, enfim, somatória, 2 pontos. Ele falou: veja se você consegue remanejamento, porque eu vou te pagar a faculdade aqui, porque eu vou gastar a mesma coisa que se eu tiver te liberando para você ficar lá. E você vai estar próximo. Pronto. Eu tinha 17 anos, naquela época acatei tudo que me foi dito e fui e pedi remanejamento. E o meu remanejamento deu pontuação e eu consegui vir para Mauá, que era uma faculdade paga, porém estava pertinho de onde eu morava. Eu morava no Ipiranga, a Mauá era em São Caetano, e assim eu fiz o meu curso lá na Mauá. Bom dia, Isabel, tá joia? Eu estava conversando com o Vinícius, né? E uma das coisas que a gente pensou, que ele até comentou,
é sobre seu pai e sua mãe. E eu queria saber se você podia dividir a história do seu pai e da sua mãe também, um pouco dela, porque eu acho que esses dois personagens, eles fizeram muito, como é que fala? Eles fizeram muita diferença na sua vida, né? Uma ou outras coisas também que eu ia pedir, né, seria, eu vou fazer algumas perguntas para tentar ambientar na época, né? Mas perguntas técnicas mesmo, assim, no sentido de, quando você citou os três tipos de vestibular que existia, aí depois eu vou perguntar, assim, como que era que fazia, como que era na época a preparação, como que você sabia do vestibular, né? Igual você falou, né? Você até fez como é que chama? Um exame, né, para ter como é que fala? Um encaminhamento de profissão, né? Mas eu acho que isso, assim, seria, acho que eu, né, pelo menos eu fiquei muito curioso, porque, pelo que eu entendi, o seu pai é espanhol, né, e a sua mãe é brasileira, né? E é interessante a gente conhecer a história deles também. E se desculpa a intromissão, tá? Mas é porque eu acho que seu pai e sua mãe eles foram muito importantes na sua formação, né? Principalmente pelo apoio que eles te deram. E eu acho que sua mãe, principalmente, eu acho que o sacrifício que ela queria fazer de ficar com você em outra cidade, é, assim, demonstra o tanto que a cabeça do homem é diferente, a cabeça da mulher é diferente da cabeça do homem, né? O tanto que ela já, tipo assim, e ela vem de uma geração que aprende a fazer isso, né? Que aprende não, na verdade, né? Eu acho que já é natural da mulher, mas ela já vinha de uma geração que ela nem parou para pensar. Ela falou assim, não, eu vou lá e vou ficar com ela. Pergunta também, e aí no caso, igual eu falei, né? Essa pergunta é técnica, né? E essa eu já tinha ficado na minha cabeça. Eu queria saber, e provavelmente você teve algum episódio do tipo, né? Eu queria saber um episódio em que você teve como é que chama? Você demonstrou capacidade técnica superior e que mesmo assim você foi, digamos, algum homem ocupou a sua vaga por ser homem, né, no caso. Alguma coisa, se tiver tido um episódio desse tipo, né? E algum também que você talvez assim, você tenha alguma coisa do tipo assim, que você tem capacidade, demonstrou capacidade superior e conseguiu, né? Conseguiu de fato romper essa barreira da diferença, né? Da diferença entre homem e mulher do machismo e tal, que tinha na época, né? Se você tiver assim, eu imagino que você deve ter até mais episódios assim, né? Mas eu acho que seria interessante um dos dois tipos. Um talvez que se você, assim, que essas coisas acontecem na vida, né? Você mesmo falou que teve essa época aí que você trabalhava numa empresa de computadores e que você, assim, eles uma hora falam assim, olha, muito obrigado e tal, mas a vaga aqui é para homem, né? E claro, né, eu quero saber também esse caso de sucesso, que eu não tenho dúvida nenhuma de que você teve isso, né, de que você teve muito sucesso, mas a minha curiosidade é essa, né, de que em várias vezes na vida, né, quando uma pessoa, quando o jogo tá de cartas marcadas, mesmo assim a gente tem chance de ganhar. E eu queria demonstrar isso, né, pro pessoal lá, principalmente para as mulheres do campus, né. E curiosidade também, né, uma curiosidade que eu tenho é sobre o que você faz hoje, né? E assim, a sua trajetória, ela ainda não acabou, porque outro dia eu estava conversando com você, você estava falando que não tinha esquecido e tal, da transferência de pensamento, e você falou que acho que você dava assessoria de alguma forma, ou consultoria. Eu queria saber o que você faz hoje e como, assim, se tem a ver com o que você começou e tal, você teve que mudar de carreira em algum momento. Eu acho que é interessante também, eu queria saber um pouco dessa parte, do que você faz hoje, né? Que eu acho que ia ser muito legal o pessoal saber também. Você me pediu para contar um pouquinho da história dos meus pais, né? Então, começando, meu pai era espanhol, né? E
E ele era filho único, tá? O pai dele era aduaneiro e a minha avó, né? Ela não tinha profissão, claro, mas só um adendo, ela era, quando solteira, condessa. Porém, ela foi deserdada por conta de que ela resolveu casar com meu avô, que não era da realeza. Olha só, a história já começa de lá por conta de ser mulher, né? E de não ter sangue azul, vamos dizer assim. Mas enfim, então meu pai era espanhol e ele era filho único, tá? Tinha uma vida muito boa lá na Espanha e ele veio para o Brasil com 22 anos e ele já era formado contador, tá? A minha mãe era filha de espanhóis. Ela não era espanhola, mas era ela filha de pai e mãe espanhóis, que vieram fugidos da guerra em navio e vieram atracar aqui no Brasil. Ela tinha mais 3 irmãos. E, claro, né? A mulher era o quê? Preparada para o casamento. Então, meu avô não permitiu que ela fosse estudar, ela fez só o primário, né? Mas ela gostava muito de estudar. Mas, enfim, se submeteu à época, né? Onde a mulher era preparada para as habilidades domésticas e cuidar do marido. Mas eu vou dizer uma coisa, viu? Ela não tinha cultura dos livros, mas ela tinha uma sabedoria de vida que era inigualável, na verdade, né? Então, enfim, não tem muitos detalhes do encontro do meu pai e da minha mãe, né? Eu sei que meu pai foi morar numa pensão, quando ele veio para o Brasil, ele foi morar numa pensão que era de um parente da tia da minha mãe. É isso, né? É o destino. E aí, logo o pessoal bancou o cupido, né? Achou que poderiam formar um casal. E foi o que aconteceu, né? Eles alinharam um encontro de um almoço na casa da minha tia. E será que foi amor à primeira vista? Não sei. Mas, enfim, o que eu posso dizer é que desta união nasceu meu irmão e eu. Teve uma época até que eu questionei com o meu pai por que ele deixou a Espanha, uma vez que ele tinha uma vida boa, né? E por que ele escolheu o Brasil. E ele me disse o seguinte: na verdade, o Brasil era um país muito promissor e eu tinha muita vontade de crescer. Então, esta foi a minha escolha, de crescer junto com um país que era muito promissor. Infelizmente, isso era o que ele me dizia, né? Infelizmente, os dirigentes do nosso país não permitiu o crescimento que ele poderia ter tido. Na verdade, os políticos acabaram impedindo essa evolução do Brasil. Ele me dizia, me lembro dessa história, que assim, que a política não deveria ser uma profissão, deveria ser igual à Suíça. Porque ele dizia o seguinte, que na Suíça não havia, assim, políticos profissionais, tá? Então, o que cada um tinha a sua profissão. Então, era sapateiro, agricultor, comerciante, engenheiro, médico, até lixeiro, tá? Então, eles tinham a profissão e viviam disso, tá? Mas, periodicamente, esse pessoal se reunia, quem achava que poderia colaborar com o país, se reuniam e aí eles faziam debates com relação ao que seria o melhor para o país. Então, assim, não era
remunerado, na verdade, sabe? Era interesse de fazer alguma coisa pelo país. Então ele falava, eu imaginei que pudesse ser exatamente assim como na Suíça, aqui no Brasil. E, na verdade, os políticos acabaram impedindo que o Brasil fosse atingir aquilo que ele tinha capacidade de atingir. E aí você me questiona, Cláudio, sobre o papel dos meus pais, né, na minha formação. Na verdade, assim, claro que foi muito importante, né, porque essa decisão que eu tomei de cursar engenharia foi realmente apoiado por eles, mas claro que a gente sabia que tinha muitos desafios pela frente, né? E esses desafios, vamos dizer que não era somente pelo curso em si, que era difícil, né? Mas era o que nós íamos enfrentar com relação a essa, vamos dizer, a esse bloqueio, a essa liberação de uma mulher na engenharia. Enfim, o que eu vou te dizer? Eles bancaram, claro, mas não era só a questão financeira que é importante, não. O apoio deles era muito mais do que isso, né? Eles acreditavam em mim, eles me incentivavam. E aqui estou eu, né? Formada e, graças a Deus, com o meu objetivo realizado, que era ter a minha independência financeira e uma realização profissional, né? Claro que não foi como eu gostaria, mas, enfim, eu consegui chegar até aqui, graças a Deus, com condições de vida muito, muito salutar, né? Então, só para dizer o quão importante era o suporte deles, porque assim, hoje vocês estão sentindo na pele que a faculdade de engenharia exige muita dedicação. Mas eu vou dizer uma coisa, lá no meu tempo era era muito mais difícil. Naquela época, olha, pensa só, vocês podem imaginar, naquela época não tinha a facilidade dos computadores, da internet e tudo que se tem acesso hoje para facilitar a vida de um estudante, né? Veja que eu dependia de bibliotecas, de livros, de calculadoras científicas, de réguas de cálculo, de pranchetas. E vou dizer uma coisa, viu? Todo esse material era muito caro. Então, falando do apoio familiar, não era só pagar a faculdade e o material. Eles me preparavam para enfrentar um caminho tortuoso, não, um caminho difícil, por conta de eu ser mulher. A gente já sabia disso, né? Vamos lá, Cláudio. Você coloca dois tipos de situações. Uma em que eu tinha capacidade, mas a vaga foi ocupada por homem, e a outra que eu tive oportunidade, mesmo sendo mulher. Então, assim, eu acho que isso eu já relatei em um dos áudios que eu te mandei, porque assim, na verdade eu considero que todas as portas que foram fechadas para mim, no sentido deles me dizerem que aquela vaga era só para homens, é, é um caso, né, é um episódio de que eu me sentia capacitada, claro, por quê? Porque eu também me formei,
me formei na mesma faculdade que os homens, me formei nas mesmas condições que os homens. Então, se eu me formei, eu estava capacitada para o mercado. Porém, o mercado realmente era machista. Então, assim, eu considero que todas essas portas que se fecharam para mim, na verdade, foram ocupadas por homens, mesmo as mulheres ou eu tendo condições de estar atuando, ou pelo menos ter tido a possibilidade de participar da dinâmica de avaliação. Mas nem isso eles me davam oportunidade. Então, assim, eu considero que deve ter tido, como eu me deparei com várias situações como essa, deve ter tido muitos casos em que realmente só foi homem, porque era a cultura da época, né? Com relação à segunda situação de eu, com a minha capacidade de ter tido a oportunidade, também eu acho que eu já contei, mas assim, que é o que me deixou, na verdade, um pouco mais tranquila, foi quando que eu busquei vagas, porque assim, como na parte técnica eu não conseguia abertura, né, de possibilidades de mercado, eu comecei a procurar tudo. E aí lembro que eu encontrei uma oportunidade, né, um recorte de jornal, onde dizia engenheira de vendas. Então, aí já me acendeu uma luz no fundo do túnel, né? Já eu fiquei um pouquinho mais feliz por ter lido engenheira. E só como adendo, o dono dessa empresa que estava aqui no Brasil, ele era americano. Então, você vê que eles tinham outra cultura lá fora, né? Mesmo nessa época. Enfim, eu nem sabia da existência desse engenheira de vendas, dessa oportunidade de mercado, e lá fui eu, né, a atender a essa vaga que saiu no jornal. E eu cheguei lá e realmente eles estavam procurando engenheiras formadas na área de elétrica, exatamente por conta da necessidade do conhecimento técnico para poder suprir o que eles estavam exigindo. Então, assim, foi a minha primeira oportunidade como mulher no campo, claro que não foi na parte técnica, mas foi na parte comercial, porém utilizando todos os conhecimentos técnicos que foi adquirido durante o meu curso. Então, eu fui, participei e passei. Então, assim, o que eu penso que se eu tivesse tido oportunidade de ser entrevistada nos outros lugares, eu tenho quase certeza que eu teria conseguido. Mas acho que não era o destino, né? Então eu entrei nessa parte comercial como engenheira de vendas. Eu passei na avaliação, eu fui selecionada e iniciei meu trabalho nessa linha, conforme eu acho que eu já contei anteriormente. E nessa empresa eu fiquei por 10 anos, utilizando a parte comercial e a parte técnica. O que foi bom é que eu ampliei os meus conhecimentos, porque além da parte técnica, eu tive uma parte de conhecimento comercial, onde eu consegui ter relacionamentos comerciais que eu desenvolvi, né, nesse período. E isso foi muito importante para os meus outros 35 anos de mercado, também na área comercial.
É engraçado que, assim, na hora que você falou Condessa, eu falei, nossa senhora, agora eu vou... só falta agora eu querer saber mais, né? Porque, poxa, toma cuidado para não falar palavrão, que eu falo muito palavrão, Isabel, só desculpa. E eu vou prometer não falar lá na apresentação, já vou combinar com o Vinícius já. Mas caramba, é muita história, né? É, Cláudio, é muita história, é muita história. E essa história da minha avó, realmente, você vê que ela era uma pessoa muito firme, né? Porque ela gostou do meu avô e por ela ser condessa da realeza, ela teria que ser submetida a uma união com a realeza, né? Você sabe que isso é tudo cartas marcadas, né? Mas ela não aceitou isso e resolveu casar com meu avô, onde ela realmente foi deserdada, ela perdeu o nome da realeza, ela perdeu literalmente, era assim que, acho que até hoje, né, é assim que acontece. Então ela perdeu o nome da realeza e meu avô, por consequência, ele se desdobrava em dar a melhor condição de vida para ela, porque ela, na verdade, ela abdicou daquilo que ela poderia ter por conta do amor deles, né? Então, Cláudio, agora voltando aos dias de hoje, né? Na verdade é assim, eu me aposentei com 55 anos, porém eu dei continuidade no meu trabalho, porque assim, 55 anos é uma pessoa muito jovem para se aposentar. E eu digo que hoje eu estou com 67 e eu acabei definitivamente me aposentando em fevereiro de 2025 por conta da necessidade de cuidar da minha mãe. Então eu pedi para que o pessoal encerrasse minha trajetória na empresa depois de 35 anos, né? Eu pedi para eles encerrarem porque eu realmente precisava me dedicar à minha mãe, que estava precisando de mim. Embora nesse período todo eu tenha também tido um período bem difícil com relação ao meu marido, né, que nós lutamos 5 anos com o câncer dele. Infelizmente ele veio a falecer, agora em setembro faz 4 anos, mas a minha mãe veio a falecer, vai fazer 4 meses. Então, em fevereiro de 2025, eu me aposentei definitivamente, né, para me dedicar a ela. Só que assim, a gente tem um espírito muito agitado, né? Então eu não conseguia ficar parada. E aí o que acontece? Lá na empresa a gente tem diversos distribuidores. E quando eu definitivamente me aposentei, eles fizeram uma festa, e aí para despedida, e aí acionaram todos, inclusive os distribuidores. E tiveram vários distribuidores que vieram falar comigo, porque gostariam que eu desse continuidade na empresa deles. E eu disse que eu não poderia por conta da minha mãe. Mas teve um em específico que disse que não teria problema, que eu poderia estar fazendo as coisas conciliadas, né? E que eu poderia, como prioridade, dar atenção à minha mãe e quando desse eu os ajudaria. Enfim, eu tomei essa decisão, foi em novembro, quando mamãe já ficou acamada realmente, e eu acabei por iniciar em dezembro, na verdade em janeiro, né, com eles, para dar uma assessoria na área deles, na área comercial. Então, assim, eu não larguei a área comercial. Tá? Quando você se forma engenheira, não é assim, engenheiro, quando você faz um curso de engenharia, não é um curso muito limitado, você tem diversos caminhos a seguir.
inclusive com aperfeiçoamentos. Eu não o fiz, tá? Os aperfeiçoamentos. O que é importante, na verdade, o pessoal pensar também no futuro, o que eu vou fazer. Porque assim, você pode ir para a área de marketing, você pode ir para a área de relacionamentos, você pode ir para a área de... importante, tá? Que vocês se empenhem em ter a segunda língua e até a terceira. Então, seria inglês, espanhol, isso é muito importante para a evolução da carreira do engenheiro. Mas, enfim, mudei um pouquinho de rumo da conversa, mas, então, quando você faz esse curso, você tem uma amplitude bem maior de trabalho, de atuação no mercado. E eu já tinha, na verdade, feito a minha carreira na parte comercial, então eu dei continuidade depois como assessora nessa mesma área. Então, eu não mudei nada, eu continuei, e isso facilitou bastante um trabalho junto a eles, porque eles são distribuidores da empresa que eu trabalhava, que era a fábrica, né, de equipamentos de limpeza industrial. Então, é uma empresa pequena, onde eles têm uma equipe comercial, e a assessoria que eu dou para eles é exatamente como se colocar, como falar com o cliente. Não é a venda, é apresentar uma solução para o cliente. E o cliente tem que se sentir confiante naquilo que você apresenta para ele. Então, uma vez que ele tem confiança e você consegue solucionar o problema, entender onde está a dor dele e solucionar o problema dele, você tem a fidelidade do cliente. E é isso que eu hoje estou fazendo, tá? Eu estou dando assessoria a essa empresa na equipe comercial deles. Então, assim, a gente escuta muita coisa e eu, graças a Deus, eu tipo assim, eu vejo hoje o tanto que melhorou, né, assim, essa questão, né? Porque principalmente eu, por ter uma filha mulher, né, hoje eu fico bem mais aliviado, sabe? Hoje eu fico bem mais aliviado. Melhorou muito, Cláudio. Pode melhorar ainda mais, mas hoje tem empresas, aonde eu trabalhava mesmo, que é a Tenant, ela dá muita prioridade, muita força para a mulher. Então, aonde tem uma vaga, ela vai dar preferência, inclusive, para a mulher, se ela for capacitada. Então, assim, hoje o mundo realmente está muito mais aberto para isso. Que bom, né? E que pode ainda ter muito espaço ainda para melhorar. Porque, infelizmente, ainda hoje a gente se depara com diferenças salariais, né? Uma por ser homem, outra por ser mulher. Mas nós vamos chegar lá, viu, Cláudio? E quando a sua filha estiver no mercado, você vai ver que isso vai estar bem mais avançado. Não vai existir mais esse diferencial, espero.